graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre vença o desânimo mediante a fé. Senhor, que todos possam refletir que só através da fé em Cristo vencemos as aflições e o desânimo. Abençoa a todos, Senhor, derramando a Tua graça, a Tua misericórdia na vida de cada um que ouvir Tua palavra. Onde Tua palavra chega aqui, vidas venham ser transformadas. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Vença o desânimo mediante a fé. Quantas pessoas nós conversamos, quantas pessoas nos pedem orientação. Inúmeras pessoas nos pedem aconselhamento. Quando no decorrer da conversa, a gente percebe que essa pessoa, ela está sendo conduzida já pelo desânimo. Quantas pessoas confessam que estão desanimadas de algumas situações, até mesmo da vida espiritual. Bem, mas a Bíblia, ela nos traz instruções para vencermos o desânimo. Eu gostaria de compartilhar, como eu trilho da mensagem, o que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo de número 8 e o 9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Bom, o texto aqui vai nos mostrar uma fragilidade humana, né? Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A angústia não pode tomar posse de nós. Perplexos, mas não desanimados. Ele está dizendo, nós não podemos ser conduzidos pelo desânimo. Perseguidos, mas não desamparados. Ele está dizendo, somos frágeis, mas não estamos desamparados. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom, em primeiro lugar, é necessário, primeiramente, que haja uma conscientização de que há o desânimo. É preciso reconhecer o desânimo quando está lá. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas não reconhecem, ou elas não admitem o desânimo. Então, é necessário reconhecer, é necessário se conscientizar que quando esse desânimo está abatendo a vida da pessoa. As dificuldades, muitas das vezes, se torna em uma pressão tão forte que parece que falta o fôlego. Muitas das vezes as lutas, as dificuldades, ela causa uma pressão na vida da pessoa tão forte. E essa pressão para sair, para avançar, para vencer, para se manter em pé, firme, né? Essa pressão, muitas das vezes, falta até o fôlego. E aí bate o desânimo. Vem o desânimo. Bem, algumas características de uma pessoa desanimada. Então nós vamos citar aqui algumas características de uma pessoa abatida, uma pessoa desanimada. O estado de prostração. Tem muitas pessoas que estão prostradas, né? Elas se prostram diante de uma luta, de uma adversidade. Isso é uma das características de uma pessoa desanimada. A indisposição, falta de vigor. Tem muitas pessoas que não têm nem forças físicas para caminhar, para lutar, para se manter em pé, devido ao desânimo. A preguiça é uma característica de uma pessoa que está tomada pelo desânimo. Ela está tão desanimada que ela não tem ânimo para fazer alguma coisa. O abatimento, o mau humor. Tem pessoas que elas estão tão angustiadas, tão desanimadas, que ela se torna mal-humorada, amargurada, a amargura. Tudo isso faz parte, são características de uma pessoa desanimada. E até mesmo o princípio de depressão, quando não a depressão, né? E isso pode até chegar ao extremo. Tem pessoas que elas estão tão desanimadas que ela pede a própria morte. Eu desejo morrer, eu queria morrer, porque ela está tão desanimada que ela não sente mais prazer de viver. Agora, os versículos citados ali em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, apontam para uma fraqueza humana. Mas isso não quer dizer que isso vai alimentar essa fraqueza. Não pode servir de alimento
para o desânimo. Né? Vença o desânimo mediante a fé. Ou seja, a fé, ela serve de intermediária para combater e vencer o desânimo. Então eu gostaria de dividir essa mensagem aqui brevemente em 3 partes. Poderíamos elencar aqui inúmeras situações que provocam o desânimo, mas vamos citar apenas 3. Primeiro, o medo. Segundo, achar que está só. Terceiro, as atribulações ou as aflições. Então, em primeiro lugar, o medo. O medo leva a pessoa ao desânimo. E nós temos exemplo na Bíblia, no livro de Josué, no capítulo de número 1, o contexto aqui se dá logo após a morte de Moisés. Quando Moisés morre, então Deus levanta Josué para liderar o povo. E Deus vai encorajar Josué a ter ânimo, a não se deixar vencer pelo medo. Por quê? Porque Josué estava ali naquele contexto quando Moisés mandou os 12 espias espiarem a terra e 10 voltaram com uma notícia desagradável, uma notícia que desanimou o povo. O povo teve medo porque eles disseram: a terra tem gigantes, nós não podemos entrar lá porque são homens fortes, são gigantes. Então agora Deus vai encorajar Josué a ficar firme, a não ter medo e se animar, não deixar o medo causar um desânimo nele. No capítulo 1 de Josué, o versículo de número 6 e 7, diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Deus repete, fala assim: tem de bom ânimo. Depois ele vai falar: tem muito bom ânimo, não te desanimes. Não desanime. Por quê? Porque o medo, se ele demonstrasse o medo daquele que ia enfrentar lá na frente, bem, com certeza ele ia desanimar. Então Deus fala assim para ele: tem bom ânimo, muito bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Ou seja, ser forte e corajoso é não ter medo do que vem pela frente. E muitas pessoas, mediante as lutas, mediante a tribulação, mediante alguma situação, ela tem medo. E por sentir medo, ela entra em desânimo. Ela é conduzida pelo desânimo. Mas Deus não apenas orienta a Josué, mas ele dá o antídoto para combater o desânimo. Como que isso se dá? No versículo 8 do próprio capítulo, Deus diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então o que Deus está dizendo para ele? Olha, medita nessa lei dia e noite. Então tu será corajado, tu será forte, tu terá ânimo. Então, a maneira de combater o desânimo é meditar na palavra de Deus. Estar firmado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela serve como intermediária para combater o desânimo. Então é necessário estar arraigado na palavra de Deus. Firme na palavra de Deus. Meditar sempre na palavra de Deus. Não apenas meditar, vivenciar a palavra de Deus. Aí, dessa maneira, o medo não vai te assolar e o desânimo não terá espaço na sua vida. O segundo que nós devemos falar aqui, depois do medo, é achar que está só. Muitas pessoas, na hora da luta, na hora da adversidade, na hora de enfrentar as dificuldades, os problemas, ela tem a tendência de achar que está só. E por achar que está só, ela desanima. Outras pessoas, elas empenham em fazer alguma coisa, elas começam a fazer alguma coisa, mas no meio da caminhada, ela começa a olhar que as outras pessoas não estão no mesmo propósito que ela, não estão andando com ela. Então ela está só, por achar que está só, ela desanima. O desânimo toma conta dela. Quantas pessoas estão assim, por achar que está só, bate o desânimo. Bem, mas é interessante nós notarmos que nos momentos de lutas, algumas vezes, há a possibilidade sim de acharmos que está só. Existe essa possibilidade. Lá no livro de João, o capítulo 16, o versículo de número 33, Jesus orientando os discípulos, né? Jesus estava orientando os discípulos, Jesus estava próximo da sua partida de subir,
E Jesus vai orientar os discípulos, falar: vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas. Assim como eu fui perseguido, vão te perseguir também. Mas Jesus, ele dá a seguinte orientação, diz assim, ó: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, O que aleluia. Jesus está dizendo? Olha, vocês vão ter aflições, vão passar por lutas, mas não se sintam sós. Não se sintam só, está dizendo: em mim tenham paz, não fiquem sozinhos, não se sintam só, não vão se sentir só. Em mim tenham paz. Ele diz assim, ó: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Jesus está dizendo: não fique desanimado. Não fique desanimado achando que você está só, porque você não está só. É necessário termos essa esperança, essa convicção, essa confiança atrelada à esperança. Lá no Salmo 28, 7, o salmista diz assim, ó: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e como o meu cântico o louvarei. Então, ele está dizendo assim, ó: o Senhor é minha força, Ele é minha força, nele eu confio. Então não se sinta só. Por se sentir só, muitas pessoas têm desanimado. Bem, a sensação de estar só é contribuída principalmente por lembrarmos que outrora fortalecíamos as pessoas. E agora parece que quando a luta é sobre as nossas vidas, nos sentimos só. Quantas pessoas, na hora da luta, quando ela está passando por algum problema, ela começa a lembrar: eu orava pelas pessoas, eu incentivava as pessoas, mas agora é comigo. Parece que a luta... E na Bíblia tem isso, na Bíblia. Lá no livro de Jó, você que tem uma Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo de número 4, o versículo 4 e 5 diz assim, ó: ele vai falar com Jó. Jó encoraja as pessoas. Jó é um homem temente a Deus, um homem cheio da presença de Deus. Jó tinha palavras, mas Jó foi assolado por doença. A sua mulher disse: olha, amaldiçoe esse Deus e morre. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens. E agora o amigo dele, Elifaz, chega para ele e diz assim, ó, capítulo 4, versículo 4 de Jó: as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificados. Agora, porém, que a aflição vem a ti, tu te desanimas, sendo tu tocado, te perturbas. Então ele está dizendo: ó, você fortaleceu tantas pessoas, você encorajava as pessoas, você tinha palavras para sustentar os joelhos que estavam fracos, você tinha palavra para encorajar as pessoas, mas quando agora ele está dizendo: agora, porém, que a aflição vem a ti, tu te desanimas. Quantas pessoas estão assim? Encorajaram outras, fortaleciam outras, mas quando a luta vem sobre elas, desanima? Tem desanimado? Bem, a palavra de Deus, ela nos encoraja. A palavra de Deus, ela nos fortalece. O mesmo Deus que lhe fortalecia para você encorajar a outros, está contigo. Jesus diz assim, ó: tem de bom ânimo, tenham paz em mim. É o próprio Jesus que nos garante que não nos deixaria só. Ele diz: tem de bom ânimo, tenham paz em mim, eu venci o mundo. E aquele que está em Cristo vence o mundo, vence as tribulações e não permite que o desânimo tome parte da sua vida. Então, se encoraja, se fortaleça, porque Deus está contigo, você não está só. E por fim, em terceiro lugar, o que traz a muitas pessoas o desânimo, a desmotivação, o desânimo, são as atribulações, as aflições. Porque lá no versículo que nós lemos, lá de Coríntios, 2 Coríntios, vai falar que nós somos atribulados, somos perseguidos, mas não desanimados. Somos perseguidos, sim. Ele está dizendo: mas não ficaremos prostrados. O desânimo, né?
o desânimo traz também na vida das pessoas, muitas das vezes, o desânimo espiritual. Porque em 2 Coríntios 4 vai dizer assim, no versículo 8 e 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo, somos perseguidos, mas não desamparados. Nós não estamos só. Abatidos, mas não destruídos. Nós não estamos destruídos, porque o Espírito de Deus habita com aquele que tem fé no seu coração, e Jesus está permanentemente com ele. Ele não está só, não está só. E no versículo de número 7, no mesmo capítulo 4, 2 Coríntios, diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As nossas fraquezas, nossas limitações, mas o poder está em Deus. O poder de vencermos está em Deus. O poder de vencer o desânimo está em a palavra de Deus no nosso coração, arraigada em nosso coração. Quando a palavra de Deus está alicerçada em nosso coração, arraigada em nosso coração, quando estamos constantemente meditando na palavra de Deus, essa palavra produz fé. E a fé, ela é uma intermediária para combatermos o desânimo. Então, vence o desânimo mediante a fé na palavra de Deus. Quero orar por você. Ó Senhor, eu oro por essas pessoas que, por algum motivo, permitiram o desânimo fazer parte da sua vida, mas que esta palavra venha transformar o pensamento dela, transformar de uma tal maneira que ela venha a ser encorajada, fortalecida a buscar em Ti forças para vencer o desânimo e trilhar o caminho vitorioso para glorificar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que, mediante as lutas, as perseguições, no momento de dificuldade, tiveram medo, se sentiram só e permitiram olhar para a tribulação, ao invés de olhar para Ti. Que elas vençam o medo, para que o desânimo não assole a vida dela. Que elas não se sintam só, porque Tu está presente, Senhor, com aquele que a Ti clama. Que ela vença pela palavra a qual o Senhor ministra em nosso coração. Tenham paz em mim, porque eu venci o mundo, e aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Então eu te peço que neste momento essa pessoa saia, vire as costas para todo projeto que traga-lhe desânimo, que ela possa avançar em nome de Jesus, ser fortalecida, que esta palavra ministrada ao coração dela transforme o pensamento dela, o agir dela, e encoraja a ter uma nova vida, uma vida pautada na sua palavra, ser forte e corajosa, uma pessoa animada, avivada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Pai. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe.